A Sociedade Feudal, Mark Bloch, capítulo 2, o feudo. Benefício e feudo. 1. A tenure, salário. 2. O chasement dos vassalos. Bom, Mark Bloch começa, ele inicia o parágrafo, o capítulo aqui, dizendo que uma das razões, inclusive ele evoca Santo Agostinho lá atrás, que uma das razões para que ajudasse a converger todos os pontos para esse mesmo, todos esses caminhos para o mesmo ponto, é a questão da barriga vazia. A questão de um indivíduo procurar um senhor porque está com fome. E ele deixa claro que a intenção do Senhor, quando esses eventos aconteciam, quando as pessoas lhe procuravam, quando as pessoas de barriga vazia lhe procuravam, eles aceitavam, porque esses senhores os aceitavam, porque mas eles faziam isso com uma única razão, que era a razão econômica. Tinha intenções econômicas em aceitar essa servidão. Bom, e aí ele vai falar da questão das remunerações, que para Bloch, Bloch ele registra que haviam dois modos de remuneração. Um dos modos era dar uma casa para esse vassalo, para esse servo, e a outra é dar uma terra para ele, para que ele não precisasse se ocupar em fazer a manutenção da própria existência, ou dava casa e o sustento para ele, e em troca do serviço dele, em troca da submissão dele, ou dava para ele uma terra, e para que ele, com os próprios servos, esse servo, já tendo os seus próprios servos, ou então adquirindo servos, ele não precisaria se ocupar de fazer a própria manutenção. Então esse acontecimento, essa própria manutenção através da terra, chamava-se chaser, ou chaser, nas regiões lá da França. Bom, então os primeiros registros desses acontecimentos ocorreram por volta do século VII, quando um chefe, lembra aqueles chefes que a gente estava falando, que eles iam para a guerra e eles tinham os seus soldados que cercavam ele, os seus companheiros de batalha, e esses chefes, depois de terem crescido e depois de terem ascendido numa posição social mais próxima ao rei, eles adquiriram todo esse poder. E quando eles chegam aqui nessa situação, nesse momento, eles se tornam tão fortes e tão poderosos, que eles podem entregar. Aí, no caso, eles podem dar, eles já, ao longo dos tempos, eles adquiriram tanta força, tanto poder e tanta economia, tanta riqueza, que eles podem agora também, entregar um pouco de terra para aqueles companheiros, que cuidariam dessa terra, e ainda o serviriam, não só no campo de batalha, mas também com as propriedades da terra. O próprio Luís o Pio, os três filhos de Luís o Pio, também fizeram isso. Eles mostraram esse tipo de generosidade para com os seus vassalos. Isso é tudo para conservar esse dever, essa relação de servidão e de senhorio. Tudo isso também para não só preservar, mas também para que essa relação pudesse ser respeitada, dando-se uma vantagem para receber outra, por causa da diferença dos interesses. Mas essa diferença de interesses, ela era congruente para um interesse em comum, que era cada um prover as suas expectativas de crescimento e de poder. Bom, e aí ele traz um fator interessante, um fenômeno interessante, que talvez
essa troca de favores, né, essa troca de bens, né, dessa correlação de vassalagem e senhorio, quando o senhor ele fornece as terras, né, quando esses jovens chefes aí, eles estão fornecendo a terra para os seus vassalos, né, o que vai acontecer isso vai dar origem mais à frente, né, da noção de soldo, do período feudal. Isso serve, mas o Bloch tenta trazer essa informação de forma que se possa associar, né, que era mais do que uma recompensa, era uma forma de pagamento. A noção de associar o serviço da vassalagem, né, a servidão da vassalagem, com o benefício que era feito ao rei, foi vinculado como uma noção de uma espécie de ressarcimento, né, uma espécie de restituição ao servo, ao vassalo, pelos serviços prestados. Bom, com relação com foco, né, tendo o direito romano oficial como foco, que tinha chegado até ali, as noções de direito, né, tendo base, né, pelo foco do direito, essas relações, elas não possuíam qualquer garantia, nem no costume romano e nem no costume francês. Elas não possuíam nenhuma garantia jurídica que pudesse validar, né, revestir o vassalo de um caráter hereditário. Ou seja, essa questão do sangue, se houvesse a morte do vassalo, os seus descendentes eles não teriam acesso pelo direito, pela via do direito. Podia ser, em alguns casos até aconteceu, vamos corrigir, alguns casos até pode ter acontecido, que quando da morte do vassalo, né, o direito de propriedade às terras e a continuidade da servidão dos herdeiros para com o senhor pudesse ter sim ocorrido. Existem indícios para isso, mas não há comprovações. O fato é que juridicamente, né, se pode se falar em termos jurídicos daquela época, que não ainda havia, né, todo esse sistema devidamente sedimentado como é hoje, mas levando-se em consideração o sistema jurídico da época, juridicamente falando, não havia que se falar em direito adquirido por hereditariedade a partir do sangue. Ok? Bom, né, e aí tem aquela questão, né, que se o herdeiro, né, se o descendente por sangue, né, do vassalo estivesse na terra, né, e essa terra ela era concedida pelo senhor ao vassalo, então em quase 100% dos casos, né, tirando sim as poucas exceções, o senhor ele se sentia no direito, porque aí sim, para isso havia uma espécie de legislação favorável, né, que a gente pode citar, né, os benefeitos, né, o beneficium, né, que dava ao arrendatário, o dono da terra, de retomar a sua terra, né, isso como nós temos hoje. Ele podia pegar a terra para ele de volta e dá-la, né, a outro vassalo, a outro homem que se propusesse a estabelecer o código, esse código de honra, né, entre senhor e vassalo. Bom, aqui ele começa a descrever aquela condição, né, da precária que foi
aquela situação anterior. Mas como os fatos foram se desenrolando, como a própria natureza dessa relação foi desenvolvendo, foi se transformando, houve a necessidade, né? Ela começou, né, o Bloch usa a expressão evoluir, né? Ela concorreu, ela caminhou para que houvesse, para que contratos de contornos, ele usa, né? Contratos de contornos bastante definidos. Ou seja, começou-se a formar uma definição de uma legalidade, né, para fazer as devidas reservas, tanto para aquele que estava pagando quanto aquele que estava recebendo, né, para que houvesse uma titulação, uma rotulação, né, desse benefício, né, para tudo isso para proteger esse conceito e essa prática, esse fenômeno que se deu, que foi chamada a vassalagem. Bom, o fator curioso aqui é que Bloch começa a pesquisar a origem da palavra feudo, e ele busca essa origem lá nas antigas línguas germânicas, né, que apesar dele trazer aqui a palavra pecus, né, como a palavra mais antiga da qual ele conseguiu fazer essa pesquisa, ele também diz que essa palavra pecus é uma parente da palavra original que deu origem à palavra feudo. E aí ele vem discorrendo sobre ela, né? E segundo ele, essa palavra pecus, ela significava bens, né? Mais precisamente o gado, né? Que os alemães conservaram, né? O significado. E hoje eles escrevem vir, o galo romano. Vir. Bom, depois, né, a gente falou aqui os alemães hoje, mas a gente está se referindo à Germânia, né? Agora, depois de muito tempo, né, essa palavra foi transformada na palavra fif, né, que manteve o seu sentido tradicional, do tipo fif, que era oriunda, né, de pecus, que ela veio, né, teve sua origem em pecus. A palavra fif, ela representava bens móveis. Isso é a primeira parte. Ele afirma isso com base nos documentos de Borgonta, que foram redigidos por volta do século X. Essa questão aí, né, desse registro do século X e com relação a essa palavra fif, que representava o gado, né, representava o bem material, ela ficou registrada, né, por volta do século X. Ela também é um documento, né, que registra que nesse tempo se faziam uma espécie de escambo, era uma troca de valores que se substituíam. Havia dinheiro, havia libra, já havia soldo, né? Mas também havia alguém poderia pagar por um produto, seja ele vestuário, arma, cavalo, né? Com outros bens, tipo, né? O cara pagou lá com uma rêncua de porcos, comprou arma, pagou lá com uma porcaria, né? Enfim, só para exemplificar aqui, né? Alegoricamente aqui, que havia trocas também. A partir desse momento, né? Essa palavra fif, ela foi gradativamente sendo alterada e ela passou a se chamar feos. Por volta do ano 893, por volta, né,
900, por aí ela começou a receber. É claro que quando a gente fala por volta do ano 900, esse processo pode ter começado um pouco antes e terminado um pouco além de algumas datas estipuladas, porque a coisa é líquida, né? Uma língua não morre por completo, ela vai morrendo ou se alterando, na verdade, aos poucos. Então, essa palavra fif, né, foi passando a feus, aí entremeando os séculos 8, 9, 10 e provavelmente ela foi encontrada ainda também no século 11. Mas ela vai aparecer uma nova forma de palavra muito antes do século 11. Interessante que aí a partir de 956, essa palavra que era, né, feu, ela já passa a se pronunciar como feus. Bom, e aí, prosseguindo com a história, a gente vai ver que a questão da palavra feus, ela já não mais designava apenas bens materiais do tipo gado, né, ou coisas parecidas. Ela já significava também a posse de uma terra. Ela passou a ter um significado, né? Passou-se a dar um significado de natureza mobiliária e até imobiliária, entendeu? Então, o seu sentido, o seu conteúdo etimológico, ele foi mudado e ampliado. Portanto, a partir do século IX, né, ela começou a ser designar, por exemplo, a terra começou a ser chamada feos, né, que vai dar origem a feudo lá na frente, mas vamos chegar lá. Interessante. A gente precisa lembrar, e na verdade é Bloch que está lembrando, que como a terra, né, passou a ser o salário, o soldo, né, na verdade, do vassalo, e na verdade, Bloch está trazendo à luz, se você pegar, né, em duas colunas, a evolução da palavra feos com tudo aquilo que a gente já ouviu até agora a respeito, né, de vassalagem. Como as duas coisas, tem que prestar atenção no texto para você poder entender que a vassalagem, né, feudal, a vassalagem no período feudal, né, ela ocorre em decorrência dessa terra que é um símbolo de um soldo, né, para que o vassalo possa ter condição de se sustentar, e traz também informação, né, da palavra feu, né, da palavra feus, né, que vem de fiif, né, que vem daquela palavra germânica, de origens que são praticamente desconhecidas, e ele vem trazendo, e aí depois ele vai fazer essa correlação do feudo, né, do vassalo com o feos, que na verdade vai se transformar em feudo, aonde o vassalo onde o vassalo vai ter aí a sua área de atuação. Bom, ainda na questão da palavra feudo, né, ele traz a informação aqui de que, lembra daquela questão dos padres ignorantes, né, que é aqueles padres que não falavam o latim corretamente, muitos deles nem falavam latim, muitos, né, não tinham a mínima noção do que era latim, aqueles noviços, aqueles novos agregados à igreja que ainda estavam por aprender, né, aqueles calouros, na verdade, né, eles eram chamados de ignorantes, não com a conotação de burros, né, pelo contrário, mas eles estavam ali e aprenderiam, mas em algum momento, né, da história, esses padres, ao se referirem, né, à questão do feudo, né, eles
eles davam uma conotação para essa palavra de que começou a se distanciar um pouco, né, daquela inicial. Que, tudo bem, que foi isso que foi conduzindo também, entre outros movimentos. Inclusive a própria população já estava usando essa palavra da forma diferente, né, daquela inicial, justamente para se referir a feudo como um termo clássico, o símbolo, né, daquele beneficium, né, que a gente já viu pouco atrás. Por volta aí do ano do século X, por volta do século XI, essa palavra ela foi encontrada em alguns poemas com a conotação de empréstimo. Ela recebia o nome Feo, F-E-H-O, né? Ela recebia uma conotação de empréstimo. E aí acontece uma coisa importante, que como o mundo romano, né, o antigo Império Romano já tinha passado por ali há muito tempo atrás, e tinha deixado as suas marcas, né, a marca da sua língua, a marca do latim, naquela região ali, não foi muito difícil para transformar esse fief germânico em um feodum, F-E-O-D-U-M, feodum, que tem aí, né, ele tem a característica de uma palavra latina. Bom, agora introduzindo um novo assunto, ainda dentro dessa questão do feudalismo, do feudo, da questão da servidão entre o vassalo e o senhor, Mark Bloch ele introduz aqui mais uma informação, a questão de um sargente senhorial, ou seja, era aquele indivíduo que tinha uma função de governar os outros foreiros, entendeu? Inclusive a um vassalo. Então, a partir dessa condição, surge uma espécie de remuneração que é denominada tenure salário. Ela advém dessas relações senhoriais, né, exercidas pelo sargent, né, sobre o vassalo, e elas estão ligadas àquela tenure que era obrigada à prestação de serviços que tinham naturezas particulares, né? Então, em cada caso era fixada uma convenção ou uma tradição diferente. Tudo era definido e cada atividade tinha a sua remuneração de acordo com a característica da sua natureza. Bom, e aqui, retomando as explicações a respeito da palavra feudo e a dimensão, né, que o seu significado foi recebendo, o Bloch traz a informação de que nas idades feudais, né, houveram muitas formas jurídicas, né, que foram recebendo, né, essa conotação de feudo. Olha que interessante. Mas aos poucos essa significação foi se bifurcando, né, foi se conduzindo para o significado de instituição de classe. Ou seja, foi contribuindo, foi construindo a própria imagem, né? O feudo foi gradativamente, a construção da palavra feudo, né, foi gradativamente sendo construída, moldada, né, para formar a ideia de instituição. Olha que legal. Bom, mas, como foi dito anteriormente, nessa liquidez, né, de interpretações que a palavra feudo recebeu aí
nesse período, né, com cada grupo, cada classe de indivíduos interpretando para caracterizar, para simbolizar uma coisa específica em particular, e que foi formando aí os tijolos da construção da palavra feudo, o Bloch traz a informação que aqui em algum momento, né, essa palavra começou a se tornar ambígua, ela começou a designar coisas diferentes, né? E uma dessas significações também era, a palavra feudo também era utilizada para significar a condição de servidor senhorial e também a de artesão, além de simbolizar a terra como soldo vassálico, né? Então os juristas eles tiveram aí eles tiveram que designar um novo significado para essa palavra feudo. Na verdade, eles começaram a especular e a debater qual era o verdadeiro significado da palavra feudo. Juristas, né, se nós podemos falar de juristas, né, porque o debate ele é mais linguístico, né, ele é mais linguístico do que jurista. Mas essa palavra por si só, ela atribuía significados de competência jurídica, sim. Bom, uma outra questão aqui importante também, que deu origem à composição da palavra feudo, é que ela também designava os honorários que os médicos ou os advogados, que ela também designava, né, os honorários que um médico ou um advogado recebia. Só que era uma variação da palavra, ela se chamava FIE, F-E-E, né, para designar esses honorários. E cada vez mais ela se relacionava com a ideia mesmo do feudo, né, daquela questão social, né, e importante que daquela convenção que havia se desenvolvido, né, para designar essa relação de recebimento por uma ação, por um serviço prestado. E foi praticamente cunhada, né, nesse período aí como tendo um sentido, né, especializado, né, na verdade ela recebeu um sentido para designar serviços especializados, né? Tanto que no final do século XIV nós vamos encontrar aí a expressão que feudo é o soldo do cavaleiro. Mimo caramujo, mimo caramujo. Bom, aqui Bloch, seguindo o texto aqui, né, ele destaca uma distinção entre dois tipos de vassalos, né? Aqueles que já foi citado isso, mas só para lembrar, aqueles vassalos que serviam, né, o senhor dentro do castelo e eles não tinham direito ao benefício. Aquele beneficium, lembra? Então, eles não tinham direito a esse beneficium. Por quê? Porque eles já estavam sob o protetorado, né, e já recebiam tudo o que era necessário do Senhor para que eles pudessem desempenhar suas funções de servidão. Já aqueles vassalos que estavam fora, que estavam fora das terras de dentro do feudo, né, de dentro do feudo, estavam na periferia, né, do feudo, tinham as suas terras ali em volta do castelo feudal, eles tinham esse direito do benefício, entendeu? Então, não havia que se falar, um recebia o benefício e o outro não recebia o benefício, por questões até de busca por um equilíbrio, né, do que é dado
e do que é recebido. Para que o rei, para que o monarca, para que o senhor feudal, para que o senhor feudal não desse a mais e recebesse a menos. É uma questão de equilíbrio. Uma coisa importante aqui é que precisa ser registrada que existiam vassalos sem feudo. Essa é uma informação nova, né? Tanto que Filipe Augusto, ele fica preocupado, né, em não deixar de fora nenhuma pessoa que possa contribuir. Ora, se ele é um vassalo, por quê? Não, ele deve ter pensado, deve ter passado pela cabeça dele, né? Olha, se existe um vassalo que está fora do feudo e eu sou um rei, então por que é que esse vassalo não está me servindo? Então ele fica preocupado com isso e ele vai atrás desses vassalos para tentar cooptá-los a servir-lhe. Bom, outras informações aqui é o seguinte: todo mundo, né, que se tivesse na condição de senhor poderia ter um vassalo, inclusive, né, os mosteiros, né, daí vem a origem, né, que isso vai dar origem aos cavaleiros templários, lá na frente, não é assunto aqui agora, mas isso vai dar origem, né, aos cavaleiros da ordem religiosa, né, das ordens religiosas, tanto os templários, e aqui o texto não fala, mas eu estou incluindo por licença poética, como os cavaleiros teutônicos na Germânia. Ok? Bom, inclusive ele destaca aqui, né, ele informa que a vassalidade que servia ao clero, né, aos mosteiros, ela atacava, né? Ele usa uma expressão, né, tumulto, né? O clero reclamava, né, do assédio desses cavaleiros nos bens do clero, em seus bens. Não obstante comerem melhor, eles comiam um pão. Em Corbi, por exemplo, eles comiam um pão que era especial, muito mais especial, muito mais fino do que os outros. E essa questão aí, né, desse assédio, né, aos bens do clero, aos víveres e toda essa, né, essa expoliação que era cometida pelos vassalos, que trabalhavam para o clero, né, que tinham essa relação de vassalagem com o clero, isso acontecia por um motivo muito simples, porque os vassalos, né, por terem aí trabalhado, servido, né, em uma época passada para reis, enfim, vai saber os motivos pelos quais são várias circunstâncias que podem ter permitido a saída desses vassalos, né, ou questões pessoais, ou questões de finalidade de contrato, enfim, ou a morte do rei, enfim, esses vassalos, quando eles saem, eles vão para o clero e eles atacam o clero. E por que eles fazem isso? Porque o clero, né, ele não poderia dar para os vassalos aquele, vamos dizer, em termos modernos, né, que vai justificar, mas eles não poderiam dar aos vassalos o conforto e a qualidade de vida e que fosse concernente aos prestígios que eles tinham em tempos passados. Então eles estavam querendo retomar esse prestígio, né, às expensas do clero. Bloch traz aqui uma informação a respeito disso. Ele diz o seguinte: não se pode dizer que todos os feudos, ele diz, recapitulando, ele diz que não se pode conceber, não se pode ter a ideia de que todos os feudos eles fossem concessão do senhor ao vassalo. Ele diz que isso é uma ideia imperfeita, que ela não traduz a verdadeira relação feudal de vassalagem. Ele diz que, na realidade, a dádiva feita era
praticamente, a coisa acontecia praticamente inversa. A dádiva era feita do vassalo para o senhor. Muitas das vezes, o homem que procurava servir ao seu senhor, ele tinha que comprar essa proteção. E aquele que comprava, ou seja, o senhor, o poderoso, ele obrigava o mais fraco a ligar-se a ele e exigia que as coisas desse servo fossem subordinadas a si. Ou seja, o servo, a ordem de doação partia do menor para o maior. E ainda tem um comentário aqui extra acadêmico, ainda estava bom, né? Porque mais lá para frente, em vários outros momentos, a gente vai verificar que houve um verdadeiro extermínio de pessoas por conta da posse, da tomada, né, da terra. Mas óbvio, não é objeto desse estudo. Quem vai falar legal sobre isso aí é Marx, quando ele vai falar bem sobre isso. Se eu não me engano, ele vai falar bem característico, bem profundamente sobre isso, do capítulo 13 ao capítulo 25 do primeiro tomo de O Capital. Se não tiver, mas eu tenho certeza que Marx vai falar isso em O Capital. Isso tenho certeza absoluta. Bom, daí acontece então uma coisa interessante que é a reversão aí do fluxo, né? Eu estava tentando lembrar essa palavra. A reversão desse fluxo aí, não de uma concessão do Senhor das terras, que sim, também acontecia, mas no sentido contrário, não do Senhor para o servo, mas do servo para o Senhor. Mas isso em si, e por causa do movimento da coisa em si, ele marcou a oposição foi um divisor de águas, vamos dizer assim. Não gosto dessa palavra, acho interessante. Não é? Ela é um marco de divisão, né, de como essas classes vão tomar aspectos diferentes nessa fenomenologia do feudo e da vassalada. A relação de feudo, da relação entre senhor e vassalo, e da relação entre os dois e a servidão interna, entre os dois e a servidão externa, e dentro dessa servidão externa, né, as duas formas de concessão, elas se polarizam, uma para cada lado, e uma delas, né, que já foi falada, são as tenures, né, que elas eram concedidas, né, sobre uma forma de vilainage, é uma palavra francesa, né, sei lá, e que essa vilainage ela obedecia a costumes coletivos, né, entre os senhores e seus feudos. E também vai dar origem no outro polo, né, no outro extremo, ela vai dar origem aos alódios, que são relações que nesse sistema, né, dos alódios, não havia nenhuma relação de dependência, certo? Sendo assim, a única relação que existia aí nesses alódios, que é uma nova introdução, o bloco está trazendo um assunto novo, né? A única relação que existia era apenas a relação de empréstimo. Relação de empréstimo. Bom, e para fechar aqui essa questão do alódio, né, que estava mais ligado à questão, ao significado de empréstimo, né? Existem vários documentos aqui, né, por volta do ano 900, né, ele cita alguns reis aqui, que as terras
né, que os feudos, né, eles eram concedidos a membros do clero. Ele cita um deles, né, que uma doação que foi feita, dos alódios, o nome desse alódio era Cavaliacus. Bom, aqui o Bloch vai trazer uma evolução, né, uma das transformações que tudo isso que a gente viu até agora vai conduzir, né, a um novo quadro, uma nova situação que vai acontecer, somando aí todos esses eventos, todos esses fenômenos, todos esses fatos que se deram aí nesse período, que é o fenômeno da investidura, na qual, né, o senhor entregava ao vassalo, né, um objeto que simbolizava o bem. Às vezes podia ser um simples bastonete, como o Bloch cita no livro dele, mas algumas vezes, né, isso também vinha junto com, no caso, na cerimônia ele recebia o bastonete, mas por ocasião dessa cerimônia, dessa investidura, o vassalo recebia também um punhado de terra, né? Uma gleba de terra. Durante a investidura, né, na cerimônia da investidura, ele recebia uma lança que simbolizava, né, o serviço de armas que ele deveria prestar, e uma bandeira que, se ele fosse a bandeira, na verdade, né, era o símbolo que ia simbolizar, era um instrumento que sim, ia simbolizar se ele ia ser apenas um guerreiro ou um chefe da guerra, né? E ainda se ele seria um chefe de guerra com o estandarte, assim, o Bloch usa a palavra estandarte, mas assim, tipo, com esse status, né, de cavaleiro, né, e seria agrupado, né, com outros cavaleiros, para formar aí, né, ele seria um cavalariço de uma cavalaria que mais à frente vai dar origem à cavalaria real. Cavalaria, cavalaria, tu és na guerra nossa estrela guia. Bom é bem mineiro, mas continuando, chega esses rearranjos, né, entre feudo e senhor e vassalo, né? Chega um momento que os vassalos, eles já não querem mais trabalhar com as próprias mãos, né? Bloch deixa bem claro isso, ele cita exatamente essa expressão, e eles, portanto, decidem que vão viver do trabalho dos outros, né? Existe, na verdade, um registro histórico que comprova isso, que eles começam a viver a partir do trabalho dos outros. Então, aí quando eles recebiam a terra, eles já queriam que a terra já tivesse os foreiros, os sujeitos que trabalhavam, que tinham que pagar os tributos a ele para que ele pudesse repassar ao seu senhor, né? E esses indivíduos, eles iam cultivar uma fração, um pedaço do solo, né? E uma parte disso, como eu disse, ia para o senhor do vassalo. E o vassalo seria senhor desses servos. Bom, e aí Bloch termina o parágrafo trazendo uma informação interessante, que todas essas transformações, né, ele usa a palavra deformação, ele traz a ideia de que houve, né, essa metamorfose, né, na maioria dos feudos. Esses feudos, eles foram transformados em bens hereditários, e eles eram conservados, acima de tudo, né,
porque eles adquiriram aí essa herança vitalícia, né? Então, o detentor dos feudos, ele começou a receber, na verdade, os descendentes, né, dos feudos começaram a recebê-lo por herança, né? Porque foi estabelecido de que o direito de ser o chefe de toda essa relação feudal, né, sobre os vassalos e todos os servos, né, dos seus senhores, até chegar. Então ele tinha essa ascendência, e isso se tornou para ele vitalício. Então os seus descendentes passaram a ter o direito de ocuparem o seu lugar como chefe, como líder político do feudo. Prosseguindo, ele faz um breve comentário aqui a respeito das relações jurídicas que começaram a decorrer e começaram a aparecer em decorrência dessa relação, né, de tudo que foi dito, senhor, vassalo, feudo, todas essas relações, elas começaram a ter, é claro que é óbvio que a provocação pode ter sido, e com certeza foi, o conflito, né, dos interesses, de forma que a coisa era tão líquida que alguns senhores passaram a ser vassalos dos seus vassalos. Essa é a grande informação desse parágrafo aqui, né? Que traz a informação de que na Itália e na Alemanha, a noção de feudo, ela foi se constituindo em um sistema autônomo. E também doutrina e jurisprudência também ganharam autonomia para negar, inclusive, rendas em numerário, né, a algumas atividades relacionadas à vassalidade entre o vassalo e o seu rei. Já na França, o simples fato da menção, né, da tenure militar, né, foi suficiente, não foi suficiente para gerar uma nova característica de economia baseada no sistema de compra e venda. O que foi, por exemplo, na França, a concessão do feudo tinha a duração dessa concessão, ela tinha a natureza, né, temporal, do vínculo que esse humano possuía, que esse servo possuía em relação ao seu senhor. Em outras palavras, as situações foram mudando, né? As relações, elas exigiram, elas fomentaram, elas fizeram eclodir aí questões de natureza jurídica, né, referentes à denominação, à classificação de determinados termos e a consequente influência que essas denominações teriam nas relações. Bom, então a partir daí fica estabelecida, esse aqui também é um outro marco que, para fechar este capítulo, né, o bloco que traz essa informação, fica estabelecido definitivamente a relação de servidão, de obrigatoriedade em servir do vassalo para com o seu senhor, de uma forma que esse vínculo não possa ser quebrado, né, até que uma das partes morra. Isso era não só uma investidura, mas também uma obrigação.
E diga-se de passagem, em alguns casos que foram verificados, não é questão aqui citar, porque o Bloch não cita, para fins desse texto aqui, o Bloch não cita, mas em alguns casos houveram sim relações que foram quebradas por N motivos, mas que em virtude desse novo arranjo, né, dessa transformação, né, final, praticamente, que vai consolidar essa relação de servo e vassalo, quando essas relações eram quebradas, uma nova homenagem deveria ser feita. Tipo, né, o cara pecou, vai... nada a ver, não é esse exemplo, nada a ver. O padre vai lá e perdoa, mas o vassalo quebrou o seu juramento ou teve algum outro problema e aquela relação vassálica ela foi prejudicada ou prejudicou o senhor, ou então ela prejudicou o vassalo, e uma das partes acaba por se evadir ou acaba por sair da relação, mas ela não pode, porque esse contrato ele é vitalício, esse contrato ele tem força de lei agora, não numa lei escrita, mas uma lei de compromisso, que realmente agora é definitivo. Você não pode fugir das suas obrigações para com o seu Senhor. E se você fizer isso, né, você vai ter que prestar uma nova homenagem e firmar um novo acordo com o seu Senhor, né, para você continuar, né, a partir do ponto da ruptura, a sua servidão. Mimo caramujo, mimo caramujo. Capítulo 6. Vassalo e Senhor. 1. Auxílio e proteção. 2. Vassalidade em lugar da linhagem. 3. Reciprocidade e rupturas. Bom, aqui, diferente das relações que aconteciam nos primeiros tempos, e Bloch usa essa expressão, o vassalo já não quer também ele ficar 100% comprometido obrigado a servir esse Senhor em todas as tarefas que lhes eram ordenadas. Eles começaram a querer ter um pouco de independência. Até porque muitos vassalos, e a maioria dos vassalos, eles moravam distante do Senhor. Eles serviam o Senhor naqueles casos excepcionais que eram peculiares, né, restritos à questão da homenagem, do seu pacto, né? Não é pacto, a palavra correta não é pacto, mas do seu contrato, né? Então, como eles moravam longe, eles aproveitaram, né, dessa distância para pensar na questão da sua liberdade pessoal e não ficar 100% do tempo ocupados em servir ao Senhor. E aqui ele traz uma data que pontua isso, né, o ano de 1020. Fica bem claro, esse comentário de Bloch ele é feito baseado numa reflexão jurídica que falava, né, que tratava que analisava a homenagem e os efeitos da homenagem, que foi feita pelo bispo Fourbier de Chartres, né? Tira esse né, cara, tá louco. Bom, aí começa também a aparecer aí aquela figura, né, do cavaleiro, né? Que o vassalo que deveria apresentar-se para o seu senhor sempre, né, a cavalo, em função de um auxílio de guerra prestado ao seu senhor, né? Que ele é o homem de boca e de mão do seu senhor, né? Então ele estava sempre armado e equipado, né, com aqueles equipamentos próprios daquela época, por volta aí, né, do século X, século XI. 10 e 11. Fica perguntando, fazer igual o Lobianco. Gente! Bom, como a principal função desse homem
de boca e de mão, esse vassalo, esse homem que deve servir ao Senhor, né, a função primordial dele era a guerra. Né? Ele tinha, sim, ele tinha seus próprios vassalos, um vassalo tinha seus próprios vassalos. E esses se agrupavam em volta dos seus estandartes, né, dentro das suas aí, dos seus prestígios, das suas comunidades, dos seus costumes. E ele estava sempre acompanhado por um ou dois escudeiros. Cada vassalo estava sempre acompanhado de um ou dois escudeiros. De forma que o vassalo do seu vassalo também tinha um ou dois escudeiros, e assim por diante. Né? E o vassalo que era servo dele também tinha dois escudeiros. Ele, os seus superiores, né? E os seus, teoricamente, subordinados. Bom, aí mais uma vez surge aquela questão entre recursos e os ideais. Né? Porque durante o combate, na verdade, para realizar um combate, ele precisava alimentar, né, aqueles a quem ele servia. Né? Que Bloch fala que massas humanas. Essas massas humanas eram pesadas demais para um chefe de exército poder sustentá-las, não só no campo bélico, né, com armamentos, equipamentos, mas também sustentá-las mesmo fisicamente, alimentação. Os camponeses que eram fornecidos pela... É aquela questão, o vassalo possuía, ele era senhor de outros vassalos, de forma que na ponta da linha, né, havia aí um exército de pessoas que Bloch vai deliminar, um exército de indivíduos, né, que Bloch vai denominar peões. Esses indivíduos, eles formavam aí um batalhão, um exército de pessoas que consumiam, porque para manter um exército é necessário, né, dar subsídio para que ele exista, para que fazer a manutenção desse exército. E uma delas é a própria comida. Né? Até porque, de uma forma bilateral, o exército, o Senhor, ele proporciona ao exército a condição de força, mas esse exército também protege o Senhor. Então é uma relação bilateral. Mesmo assim, os vassalos não se contentam com esses peões enviados aí, que vêm, né, esses peões que são oriundos das próprias terras deles, ou são enviados pelas terras da igreja, ou seja, pela igreja, né, e suas terras. Bom, tinha uma outra questão também, né, que acontece junto, né, que também acontecia junto, é a questão que o vassalo tinha a obrigação de fazer guarda no castelo do seu senhor durante o período de hostilidade, só durante esse período, né? Porque a fortaleza não pode ficar sem vigilância, né? Porque a qualquer tempo ela poderia ser atacada. Então ele tinha essa obrigação, e por ter essa obrigação, ele também tinha a obrigação de alimentar esse exército e de dar a esse exército as condições para que eles pudessem exercer a atividade bélica. Bom, a questão aí começa a ficar quente, o clima começa a esquentar. Por que eu estou falando isso? Porque o vassalo que serve a um senhor, que lhe concedeu terras, né? Ou seja, que lhe concedeu um feudo. Olha, analisando desse ponto, nós temos aqui um exemplo. Vamos dar um exemplo. O vassalo recebeu um feudo, recebeu as terras, recebeu os servos, não é? E ele trabalhou para esse senhor nessa relação vassálica, nessa relação de servidão, e concedeu e forneceu ao senhor tudo aquilo que estava esse contrato que nós já estamos falando aqui o tempo todo, né, da homenagem. Só que acontece uma coisa interessante: a partir do momento que esse senhor vai
esse vassalo ele vai, né? A coisa importante é, a partir do momento em que esse vassalo ele vai adquirindo poder, os interesses, ó, o primeiro interesse foi mencionado há pouquinho tempo atrás, aqui, que eu falei que o vassalo ele não queria mais servir o seu senhor em 100% do tempo, e não queria pagar, ele não queria ter 100% de obrigações para com o seu senhor e nada para consigo mesmo. Ele passou a querer ter algumas obrigações para si. Agora, a coisa muda de figura, porque ele passou, muito possivelmente deve ter sido apoiado nisso, ele passou com esse pouco tempo, né, e essa distância, e esse pouco tempo, a distância entre seu castelo e o castelo do seu senhor, além desse pouco tempo que ele abocanhou para si, ele começou a se fortalecer. Então, começaram a ter divergência, começou a ter divergência na questão dos interesses. E essas divergências, elas começaram a tomar, na busca da resolução dessas diferenças, elas começaram a tomar um aspecto jurídico. Bom, a alegação era da questão do vassalo, né, que se tornou poderoso. A alegação deles eram simplesmente que as imposições reais estavam pesadas demais. Essa era a sua fala. E aí começam a surgir, esse é um outro assunto, essa é uma outra transformação, uma ampliação da questão vassálica, que começam a surgir inúmeras obrigações variantes. E começam a surgir novos tipos de homenagem. E aí é que é o ponto marcante que nasce, segundo Bloch, a hierarquização das homenagens. As homenagens começam a ser hierarquizadas. Então é importante ressaltar que é o seguinte: alguns vassalos tinham obrigações menores para com o seu senhor do que os seus servos tinham para com ele. Ele cita aqui o caso de que alguns vassalos deveriam mandar 20 homens armados para proteger o seu senhor, mas em compensação, esses mesmos vassalos, eles possuíam, pela questão dos seus contratos, né, das suas homenagens que eles faziam com os outros, né, que lhes serviam, e eles tinham 100, eles recebiam 100 soldados e mandavam 20, ou seja, eles mandavam para o seu senhor apenas 20% das suas forças e da sua riqueza. E alguns deles começaram a ficar tão fortes quanto os seus senhores. Isso é uma constatação que lá na frente nós vamos ter um desfecho que vai conduzir a uma situação de conflito. Bom, aqui ele faz uma descrição e utilizar a palavra plantageneta, só para exemplificar aqui para aqueles que leram o texto, que plantageneta era aquele indivíduo que pertencia à casa real que governava a Inglaterra entre os anos de 1154, né, entre os séculos entre 1154 e 1485. Bom, e continuando, essa questão esse fenômeno da vassalagem, ele não começa mais a ser de interesse para o senhor, para os senhores, né, os senhores supremos, né?
justamente por causa disso que foi dito para trás. O vassalo começou a ter tanto poder, tanto quanto, ou mais poder, que o seu senhor. Então isso foi considerado como esse sistema já começou, a partir do século XII, esse sistema ele começa a ser considerado ineficaz. Mas ainda não tem nenhuma ação para que ele... Bom, pelo menos aqui no texto, o texto de Bloch, ele não aponta nenhuma ação para se destruir essa relação. Ele só aponta que começou a ficar desvantajoso para o Senhor esse sistema. E o interessante aqui é que agora os senhores, né, os senhores supremos, né, os senhores aos quais os vassalos estavam submetidos, eles começaram a ter um comportamento diferente. Os reis passaram a exigir dos vassalos uma guarda não mais temporária. Prestar bem atenção nisso. Eles passaram a exigir que os seus vassalos enviassem para eles os militares, né, os servos, né, os seus guerreiros, para cuidarem da segurança do castelo em todo o tempo. Ou seja, continuamente o castelo do rei, o Senhor Supremo, ele deveria ser guarnecido por guerreiros fornecidos pelos senhores, pelos vassalos. Pelos seus vassalos. Bom, aí a realeza, né? Isso aqui, apesar de estar sendo narrado aqui como uma atitude da realeza, isso também faz parte das relações vassálicas, e é importante ressaltar que, de tempo em tempo, ou melhor, nos tempos da paz, o rei reunia toda a sua corte, né? E isso era realmente, geralmente isso coincidia com festas litúrgicas. Então o rei convocava todo o seu aparato administrativo, tribunais, conselhos, os membros da política, pessoas que tinham influência, que trabalhavam com análise de circunstâncias graves, também serviços de honra, né? Tipo assim, empresas, né? Hoje seria, naquela não se pode usar essa palavra, claro, mas hoje, traduzindo para o nosso tempo, né? Seriam empresas, né? Agrupamentos de pessoas, né? Que trabalhavam com a função de promover aí a honra, né? Cerimônias, né? Então, tudo isso era feito com uma grande pompa. E ele pegava dessas partes aí, de todas as categorias, né? Ele era feito essa cerimônia, ela realizada com um motivo especial, que era o motivo de dar deferência, né? Dar prestígio, elevar indivíduos a determinada categoria imediatamente superior à sua, ou até mais, né? Então, o objetivo principal, né, era cerimonial e dar prestígio. E ele deixa claro que nessa época essas coisas eram muito bem vistas, elas tinham um alto valor simbólico, né? Por exemplo, um chefe recebendo através, né, de cerimônia um título, e com relação a esse título, né, tudo que advém, todos os benefícios que advêm dessa titularidade,
do recebimento dessa titularidade. É interessante observar que um fenômeno ele cria outros fenômenos, né, que se ampliam e transformam todo o conjunto das coisas que estavam acontecendo ali. O simples fato, né, dessas convocações, dessas festas pomposas que a realeza fazia com a motivação de promover o prestígio daqueles a quem o rei escolhia, né, tanto como vassalos, como servos, porque já existia toda aquela questão da servidão funcional, administrativa. Isso foi uma jogada de mestre dos reis, porque reverteu em partes aquela tendência de uma ruptura brusca das relações de vassalagem, né? Então, até o fim da era feudal, esses banquetes, essas festas, isso que é citado nos filmes aí, né? Que a gente vê nos filmes atuais, né? Eles retratam uma situação que foi verídica, uma situação que realmente aconteceu, em que os vassalos passaram também a aguardar com expectativa o momento de comparecerem nessas festas, nesses banquetes, né, pomposos, como já foi dito, para receberem aí ou concorrerem entre si para receberem um prestígio mais elevado do que eles possuíam até então. E quando eu digo concorrerem, é porque realmente isso aconteceu, né? Porque houveram vassalos que literalmente lutaram contra outros vassalos na busca desse prestígio que era de interesse da realeza e muito mais favorável à realeza, mas que, do ponto de vista da ambição de alguns vassalos, era perfeitamente aceitável. Bom, aí, né, com essa jogada de mestre, né, da realeza, os senhores feudais, né, eles passaram, enquanto, tira esse Marcelo, tá louco. Os senhores feudais, eles tinham que contribuir com a realeza para construir essa sociedade feudal. E eles não tinham que contribuir apenas com parte da sua terra, com parte dos seus servos, com parte dos seus guerreiros. Eles também tinham que contribuir, né? O Bloch usa aqui a expressão bolsa para designar o apoio financeiro também, ou seja, ele agora, além de quebrar aquela noção, né, de dispersão, de desagregação, de destruição da relação baseada na homenagem, além de reverter esse quadro, a realeza ainda segura a vassalidade num prolongamento dessa servidão e ainda inclui, né, que já vinha sendo feita, mas agora é feita com mais intensidade, da questão do vassalo para com o seu senhor, de também ele entregar o seu dinheiro. E começa a haver essa cobrança do dinheiro em espécie, do vassalo para com o seu senhor.
e era veiculado na época, né, que todo servo, foreiro, todo homem livre, todo senhorio, todo súdito, todo vassalo, todo aquele que obedecesse a um chefe ou um senhor deveria assistir ao seu senhor nas necessidades dele. Bom, e aqui, e a partir disso, começa uma coisa a acontecer, outro fenômeno interessante. Na verdade, um desdobramento, né, de um fenômeno que já vinha, e ele vai se fragmentando e recebendo novos atributos. Ou seja, segundo o direito feudal francês, o senhor estava autorizado a requisitar dos seus próprios homens, né, uma parcela, uma parte do que eles produziam, e isso recebia-se o nome de... davam a isso era dado a isso o nome de auxílio, ou simplesmente taille, né, em francês, taille ou talha. Aí a gente pode inserir um marco do uso dessa nomenclatura, né, para definir o que posteriormente os livros de história vão denominar, né, como talha, né, que era devida ao Senhor. Mas por enquanto a gente vamos ater aí a etimologia, né, do significado da palavra. Vamos nos ater ao significado da palavra, que inicialmente apenas significava, talha significava um pedaço da sua substância, né? Um pedaço daquilo que ele possuía. Na verdade, é o princípio da ideia do imposto feudal dessa época. O imposto, a noção de imposto é antiga, como a gente já viu. Todas essas questões são muito, muito antigas, vividas de diferentes formas por diferentes povos, mas aqui nós estamos falando a respeito das relações de senhor e vassalo, né? Então, nessa transformação de todas essas substâncias, aí essa noção de imposto vai receber o nome de talha, que significava um pedaço daquilo que o servo possuía. Bom, outra questão, ainda a respeito da mesma questão, é que esse mesmo princípio ele era visto na Inglaterra de uma forma diferente. Ele recebia, inclusive, outra denominação. Ele recebia a denominação de auxílio. Auxílio era a palavra que era designada, né, para significar, né, esse mesmo acontecimento, mas com as particularidades inerentes à Inglaterra. Bom, e aí acontece uma coisa interessante, né? Sempre é a evolução no sentido de transformação, né, dos acontecimentos. Essa talha, que significava uma parte de, ela começou a entrar nas relações que se davam por conta das relações feudais, em todas as relações feudais. Ou seja, todo mundo que trabalhava para um senhor tinha que dar uma parte, dar a sua talha para o seu senhor. E assim o seu senhor dava para o seu senhor e ia subindo. Essa escala a gente já viu, né? Assim, sempre alguém pagando para alguém e sempre alguém recebendo de alguém. Do mais simples, do mais humilde, até a realeza. Então isso começou a fazer parte. Como isso começou a fazer parte das relações, isso também recebeu influências de um direito consuetudinário, que inclusive Bloch vai citar exatamente o direito consuetudinário, né, que tornava esses pagamentos
obrigatórios como compensação, né, de uma relação de obrigação do Senhor, do servo para com o Senhor, e inclusive começou-se a fixar datas. Isso aconteceu por volta do ano 1111. Segundo Bloch, esse evento, né, de transformar isso em uma situação jurídica aconteceu por volta do ano 1111. Eu estava procurando a palavra aqui, é juridização. Nem sei se essa palavra existe, mas tudo bem. É basicamente isso, né? Juridicizar, oficializar juridicamente. Diga-se de passagem que é o seguinte: o direito consuetudinário é aquele direito que se baseia numa prática repetida, no costume de um povo, um costume usual, né? Uma coisa que é habitual, tem a ver com os costumes e as práticas e os hábitos de uma sociedade, ok? Bom, é a partir desse momento da talha, né, da juridização, né, como eu disse agora há pouco, da talha, que o elemento dinheiro, segundo Bloch, ele usa essa expressão, né, que o elemento dinheiro, que o dinheiro começou a ser visto como uma forma de resgate, né, daquelas relações que eram baseadas em fidelidade de ações recíprocas, que já foram vistas. A gente está vendo isso aí esse tempo todo. Bom, outro registro que Bloch faz aqui é o seguinte, que essas definições de obrigações, elas estavam sempre, o fluxo delas era sempre do subordinado para o chefe, do vassalo para o senhor. Era sempre ascendente. E nunca, ou raramente nunca, de cima para baixo. Bom, e Bloch acrescenta aqui, que aí o Senhor, ele, pelo fato de, né, empiricamente aí oferecer essa proteção para o vassalo, que na verdade era o vassalo, mas empiricamente, né, como eu já disse, ele oferecia essa proteção, ele começa a concentrar nas suas mãos o poder de juiz, de um julgador rápido de questões jurídicas. E é aí, com aquela jogada de mestre anterior que a gente disse que a realeza, né, que as realezas, né, que elas tomaram, ela conseguiu fazer com que os vassalos, no final das contas, devessem mais do que tivessem crédito, e estivessem sempre em obrigações para com os seus senhores. E aí, dessa forma, os monarcas, eles restabeleceram o equilíbrio das relações baseadas na homenagem. Bom, isso aí abre um leque para uma nova visão, né, para um novo acontecimento, mais uma transformação. Foi o que eu falei anteriormente, transformação em cima de transformação. À medida que o vassalo se sente cada vez mais endividado e mais obrigado para com o seu senhor, né, isso começa a ser visto como uma desigualdade, né? Isso se torna, o Bloch traz essa informação, isso se torna flagrante, né? E o desejo, e começa a nascer né, vamos dizer assim, começa a nascer no coração dos vassalos o desejo de cobrar essa situação, porque eles estavam sendo desfavorecidos. Então, a questão de cobrança pela relação
de submissão, ela se torna evidente a partir desse momento. E aí começam a acontecer, né, algumas cogitações no campo ideológico, até surgir uma ideia que obviamente ela foi plantada pela monarquia, né, pelos senhores que aspiravam ou usufruíam do direito de serem monarcas, né? Uma ideia que falava mais ou menos assim, que Bloch traduz aqui como: o homem que não tem o Senhor, né, nem perante a sua parentela, ou não, por exemplo, corrigindo, o homem que não tem um Senhor e se a parentela dele não toma conta dele, segundo o direito anglo-saxão, é um fora da lei, o direito anglo-saxão do século X. Então, começaram a considerar fora da lei aquele homem que não se subordinasse ao Senhor. Bom, a questão dessas relações e dos valores que começaram a ser cobrados, né, em virtude aí da talha, pelo advento no início aí, né, como a talha como início, né, do sistema de um sistema de cobranças, isso chega a um determinado ponto lá na frente, que se até um vassalo tinha um valor e que eventualmente um homicídio cometido contra esse vassalo, ou seja, quando um vassalo era morto e se fosse conseguido comprovar a autoria, aquele que matou, aquele que cometeu o homicídio, ele deveria pagar pela vida do vassalo. Mas o inverso por exemplo, se um rei matasse um vassalo, né, e sem motivo que justificasse, ele deveria pagar pela vida do vassalo. A vida do vassalo tinha preço, mas a vida do rei não tinha preço. Ao contrário, a perda do servidor, ela tinha preço. A perda do senhor, ela não tinha preço, não porque ele não valesse nada. É importante aqui frisar bastante que a vida do Senhor não tem preço, porque uma vida não tem preço. É daí que surge o princípio do direito, lá na frente, que o direito vai falar que o bem... Isso aqui é anacronismo, é só como instrumento de compreensão. Que o bem maior, o bem jurídico de maior valor é a vida. Só que nesses casos, né, nesse rudimento aí de questões jurídicas, né, com relação a senhor e vassalo, a vida do vassalo tinha preço. Ou seja, se matar um vassalo, a gente vai lá e paga, está tudo certo, não tem problema. Mas se matar um rei, aí já não tem preço. Aí as consequências do homicídio de um rei já seriam de naturezas astronômicas, que com certeza lá na frente vão gerar conflitos de natureza continental. E se a gente pudesse evocar aí a segunda, também é anacronismo, mas é só para exemplificar. Essa questão do privilégio da vida do rei não ter valor, é claro, hoje nós sabemos que todas as vidas têm valor e nenhuma vida pode ser ceifada sem que haja justificação jurídica para isso, né? Pelo menos na maioria dos cânones jurídicos mundiais. Mas se a gente pudesse relembrar aqui a questão histórica do assassinato do rei Ferdinand da Prússia, isso deu questão a guerras, né, mundiais. A Primeira Guerra Mundial aconteceu por conta do assassinato de uma vida que era considerada sem valor. Sem valor no sentido de possuir tanto valor que não se poderia atribuir um valor de paga. Não podia ser ressarcida. Como nenhuma pode, mas, enfim. É isso. Uma informação adicional aqui é que
da morte de um vassalo, né, da morte de um vassalo que possuísse terras e feudos, a filha dele deveria receber, houve todo um questionamento jurídico aí, né, se ela deveria receber, se não, então ficou combinado, né, foram feitas várias discussões a esse respeito, e Bloch traz aqui a informação de que a filha recebia a propriedade das terras do pai, muito embora ela não ia realizar a cerimônia da homenagem, mas ela tinha sim, a partir do momento, direito de usufruir dos bens da terra do pai. Muito embora, muito provavelmente, outro homem seria indicado como vassalo para ocupar o lugar daquele que morreu, provavelmente um filho novo, ou às vezes até um neto. Contudo, né, essa situação não era muito comum, tanto que Filipe Augusto ele chegou a dizer: nós não vamos casar as viúvas nem as filhas dos vassalos contra a vontade delas. Bom, e para fechar aí o capítulo 2, Bloch traz a informação de que esse sistema ele se revelou como um mecanismo de exploração dos fracos pelos fortes. Isso é evidente, desde o começo a gente já percebeu isso, mas agora no final do capítulo ele deixa isso marcado. Capítulo 3, reciprocidade e rupturas. Aí, ainda sobre a discussão, retomando a discussão sobre a questão jurídica, sobre o homicídio cometido do vassalo matando o senhor, do senhor matando o vassalo, né? Ele traz aqui ele evoca aqui o direito normando. Ele traz aqui a informação de que a obediência do vassalo ela tinha que estar relacionada e ela tinha que estar orientada, né, de acordo com que o senhor também cumpria os seus compromissos para com o vassalo, para evitar essa matança, né? Na verdade, para evitar uma matança injustificada, baseada em rudimentos de direito humanitário, nessa época, quando se fala em direito humanitário, mas já se pensando, né, numa questão humanitária. Poxa, isso não está certo, matar... Começaram a aparecer as noções de futilidade, né, de um homicídio por motivos fúteis. Não que isso tivesse registrado, mas a gente pode inferir que começa aí, o direito normando começa a questionar, né, esses homicídios bilaterais. Bom, aqui uma retificação, né, para eventuais erros de gravação. Bloch, sim, não é anacrônico a palavra contrato. Na verdade, Bloch usa a expressão um verdadeiro contrato. Essa questão da homenagem, né? A cerimônia da homenagem, o rito da homenagem, ele descreve como um verdadeiro contrato. Então, esse termo é válido sim, viu? Então, para finalizar o capítulo e para finalizar esse trabalho, essa resenha, o Bloch traz aqui a noção de confiscação e deserdação, para exemplificar uma questão jurídica dessa relação entre vassalo e senhor, que, caso houvesse uma falha por parte do vassalo, né, uma falta por parte do vassalo, o rei simplesmente confiscava suas terras. Esse termo começou a ser usado basicamente com este significado a partir deste momento. Vacilou, terra confiscada, ou seja, não cumpriu aí as suas partes. É claro que muitas das vezes muitos vassalos tiveram suas terras confiscadas sem não ter motivo nenhum para que isso tivesse acontecido. Inclusive, isso deu motivo a
a muitos homicídios que aí foram questionados nas cortes daquela época, aqueles primórdios de corte, né? E a questão da deserdação também, né? Que é só um outro termo para justificar a retomada da terra por parte do Senhor em detrimento dos privilégios, né, dos seus vassalos, do seu vassalo. Bom, levando isso em consideração todas as informações jurídicas que a gente deu aqui, agora fica claro, no finalzinho, no último parágrafo, o Bloch deixa bem claro que o grande erro do feudalismo, né, foi a sua inaptidão para construir um sistema jurídico coerente e eficaz. Por causa de todas essas disputas, né, por causa de todas essas matanças, por causa de todas essas divergências, esses questionamentos, todas essas questões que eram postas, inclusive ele fala, né, que o desfecho desses conflitos dependia do equilíbrio de forças. Se de repente o vassalo tivesse mais força do que o senhor e não tivesse argumentos juridicamente lícitos ou favoráveis, ele acabaria destruindo o seu próprio senhor e muitas das vezes, e na maioria das vezes, o seu senhor, né, com interesses, vai saber lá quais, né, e coliado com outros senhores, também agindo, né, contrário àqueles fragmentos jurídicos, mas que já existiam de uma forma bem clara para aquela situação, para definir o que eram as situações. Eles agiam contra os seus vassalos, né, violando muitos acordos e muito conceito jurídico quebrado. Então, segundo Bloch, o feudalismo falhou, né, em construir esse sistema judiciário coerente e eficaz. E consequentemente, isso, ele compara isso como um divórcio. Isso vai gerar mais à frente a ruptura, o esfacelamento dessas relações. Mas isso é assunto para outra resenha. Obrigado e até mais.